Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, vamos a estudiar nuestro contenido de la clase de hoy, los géneros discursivos. Nosotros vamos a hablar de un ejemplo como la fábula, los cuentos, las historietas, que también llamadas de las tiras cómicas. Vamos a saber sus características y explorar um pouquinho mais. Vamos lá, galera? Então, nessa aula, nós vamos abordar aí alguns gêneros discursivos. Vale ressaltar que os gêneros discursivos são os gêneros da comunicação, ou seja, aqueles que está contido, né, o emissor, receptor, o discurso e todos aqueles elementos que nós aprendemos também dentro da aula sobre funções da linguagem, tipos textuais e etc. Vamos começar com um tipo de texto ou um gênero discursivo chamado fábula. Uma narração breve, os personagens são animais ou plantas que falam, pensam, sentem e relacionam como personas. Então, galera, a fábula, eu creio que muitos de vocês já aprenderam isso lá no ensino fundamental, os anos iniciais. Já nessa etapa da educação básica já se trabalha com o gênero fábula, que são contos, são histórias, né, onde tem os elementos da narrativa, o narrador, os personagens, só que os personagens não são pessoas, são os animais, e eles pensam, agem como se pessoas fossem. Na língua espanhola não é diferente, então nós temos a fábula. Agora vamos aqui para um exemplo de uma delas, uma bastante conhecida e também na língua portuguesa, que é La Tortuga e la Liebre, né, que é a tartaruga e a lebre. Eu já vi uma vez uma lebre muito vanidosa, que se passava todo o dia presumindo de lo rápido que podia correr, ou seja, a lebre passava o dia se gabando que era muito rápida. Cansada sempre escuchar su alarde, la tortuga le retó a competir na carreira, ou seja, a tartaruga desafiou a lebre para uma corrida, apostou com ela que ela ganharia. A lebre, claro, desdenhou, né, e fez piada ali, que chistosa que era, tortuga, deve ver bromeando, ou seja, tá fazendo brincadeira comigo, tá de sarro com a minha cara. E aí a tartaruga disse, já veremos, lebre, guarda tua palavra hasta depois da carreira. Ou seja, vamos ver no final da corrida quem de verdade vai rir de quem ri por último ri melhor. Então vamos à continuação. Al dia seguinte, os animais do bosque se reuniram para presenciar a carreira, ou seja, todos os animais estavam presentes. Todos queriam ver se Tortuga, em realidade, podia vencer a liebre, ou seja, todos ficaram abismados. Realmente será? A tartaruga vai competir com a lebre, que é o animal mais veloz da floresta? Então, o osso, que é o urso, começou a carreira gritando, e suas marcas, listo já, ou seja, ele deu a partida ali. A lebre se adelantou imediatamente, correu mais rápido que nunca. Luego mirou hacia atrás e viu que a tortuga se encontrava a uns poucos passos da linha do início. Ou seja, ele correu tanto que ao olhar para trás, ele só olhou, né, observou que a tartaruga mal tinha saído da linha de chegada. Então aí a liebre teve uma ideia, confiava que ia ganhar a carreira e decidiu parar primeiro de caminho para descansar debaixo de um árbol. A fresca, a dava sombra do árbol muito relajante. Ou seja, a tartaruga parou debaixo de uma árvore, deitou e começou a descansar, achando que a tartaruga não ia cruzar a linha de chegada nunca. Ou seja, daria tempo para ela dormir, acordar e ainda ia ganhar. A continuação, quando a tortuga se secou da meta, ou seja, a linha de chegada, todos os animais do bosque começaram a gritar, ou seja, os animais da floresta começaram a gritar. Com esse grito, a liebre acordou, né, despertou, e viu que não se podia fazer nada, ou seja, a tartaruga já havia cruzado a linha de chegada. Então, observamos aí que temos elementos da narrativa, os personagens, temos ali a trama, né, com o enredo também, e os personagens são os animais, e a característica da fábula é que tem uma moraleja, ou seja, a moral da história. Então, nós temos aí a moraleja, que tendo um bom acto, não te burles de lo demás, pode ser mais exitoso haciendo la cosa em constância e disciplina, ou seja, mais vale a constância e disciplina, né, e nunca a pessoa deve se gabar do o quão boa, né, o tão boa que ela é, o quão boa ela é, tá bom? A continuação, temos aqui agora o gênero discursivo La Leyenda. A leyenda, narração sobre hechos sobrenaturais, ou seja, fatos sobrenaturais, que não existem, ou pelo menos no mundo físico, né, alguns acreditam que existem, mas é considerado produto da fantasia.
E aí elas têm essa característica de se transmitir de geração em geração, ou seja, o avô conta para o neto, o pai conta para o filho, ela vai se transmitindo as gerações, as histórias, né, essas lendas. Então nós temos muitas lendas locais aqui no Acre, por exemplo, o Mapinguari, Curupira, o Caboclo da Mata, são lendas, né, são histórias que os antigos contam, né, nossos antepassados contam e vai transmitindo isso de geração em geração. As características, temos aí, né, destacados elementos sobrenaturais, geralmente criaturas mágicas, né, produtos da fantasia criados aí. E na língua espanhola nós temos uma lenda bastante conhecida, que é La Llorona, ou a mulher que chora, né? Então se dice la leyenda que La Llorona é um espírito de uma mulher vestida de branco que deambula por distintos lugares de México mientras se lamenta por la perdida de sus preciados hijos. Entonces no importa na ciudad, los pueblos, en todos los que hay quienes aseguran haber escuchado su terrible lamento, pero aún quienes aseguran haberla visto. Essa é uma lenda que ela tem bastante versões. É uma das lendas mais conhecidas aí pela América Latina, né? Ela se propagou no México, mas tem várias versões aí espalhadas pelo continente. Mas a principal dela é que se trata de uma mulher que ela se matou, né? Ela se matou juntamente com os filhos. Umas dizem que foi 2 filhos, outras dizem que foi 3. E ela se matou pelo abandono do marido que foi para a guerra e não voltou. Já outros dizem que ele voltou, mas traiu ela. Enfim, é uma mulher que se matou com os filhos e ela vive chorando, né, lamentando esse episódio aí, o seu espírito assombrando aí as margens dos rios. Então as lendas também têm essa característica, né, de criaturas criadas e que vão passando de geração em geração a depender do contexto onde está inserida. A continuação, temos também, agora mudando um pouco, né, desse contexto de narrativa, porque até então falamos de gêneros discursivos que pertencem ao tipo textual narrativo. Agora vamos um pouco aqui para a tira cômica. Uma historieta que combina dibujo, ou seja, uma história, né, em quadrinhos, que é a historieta, que combina desenhos com textos, ou seja, ela combina um elemento verbal e o não verbal. São textos verbais e não verbais mistos aí, né? Que elas têm um objetivo, que é o que? Divertir ao leitor, ou seja, traz essa parte de entretenimento, perdão, mas também fazendo críticas sociais, tá bom? É uma das críticas também da vinheta, da historieta e das tiras cômicas. Então, temos um exemplo, que é Mafalda. Mafalda é uma historieta muito conhecida na América do Sul, foi criada na Argentina, ¿ya? Y todavía se utilizan principalmente en las pruebas, en las evaluaciones externas, en el Brasil, como el ENEM, el SAEB y otras pruebas, perdón. Entonces tenemos aí, né, sempre esse contexto. Observem, Mafalda dice, la vida comienza a los 40, vida começa aos 40. Então, para que Cuerno não hace venir com tanta antecipação? Ou seja, uma crítica aí ao modo como se vive. Então tem sempre essa carga de o humor da tira. Onde está o humor? Né? Essa parte de fazer a crítica de uma forma engraçada. Aí temos também, né, las charges. Las charges em la distinção com la historieta, porque la historieta pode ter mais de uma tira, ou seja, tem 2 tiras, 3 tiras, né, como a gente fala aqui, que tem mais de um quadrinho. Na verdade é uma história mais completa. Já a charge, ela geralmente é só mesmo um quadrinho, né, uma imagem com elementos verbais e não verbais ali também, e uma crítica mais direta, ou seja, vai direto ao ponto, né. Charges é uma palavra que surgiu dentro aí do francês, uma palavra de origem francesa, por isso que ela não tem a tradução sistemática para a língua espanhola. Então ela se produz aqui no Brasil charge, em espanhol charre, em francês charrie. Então ela é uma palavra assim que ela tem várias, ela se usa nos diversos países, porém ela não tem uma tradução literal, porque na verdade é um nome próprio que ela tem aí as suas ramificações. Com continuação aqui, galera,
Aí um exemplo de charre também, né? Sempre a crítica, ó. Hijo, com a educação colombiana, algum dia tudo esto será tu. Aí mostra assim para um quadro que não tem nada. Ele diz, mas porém aqui não tem nada. Pero aqui não há nada, ou seja, está fazendo a crítica aí à educação, né, da Colômbia. Então, galerinha, nós chegamos ao final da nossa aula aqui. Nós temos esse quadro resumo com o que foi trabalhado na aula de hoje. Então, falamos aí dos gêneros discursivos. Falamos da leyenda, né, com relato tradicional, combinamento real e fantástico. Também falamos de la charge, uma forma crítica que reflete situações do cotidiano e hace críticas. Uma tira cômica de igual modo e hace que se compone uma historieta, ou seja, diversos dibujos. E uma fábula que é um gênero literário, breve, que tem uma moraleja. Então, estos foram nuestro contenido, nuestros géneros trabajados en la clase de hoy. Entonces, quedo por acá hasta la próxima clase que nosotros haremos una actividad. Entonces, tenemos un género que es, yo he hablado del género que tiene solo un dibujo con el texto, y ya se trata de una charge, y se tem uma situação entre dois homens, aparentemente de media edad, ¿ya? Entonces, vamos a saber, ya no, le dice los balón, los globos, ya no es como antes. Lo reto a duelo, está bien, Pardo, pero yo con el joystick e você com as teclas. Então, galera, podemos observar que um homem desafia o outro por um duelo, porém observemos que não é com armas comuns. Geralmente os duelos daqueles filmes de faroeste, de bang bang, quando se fala em duelo, um saca um revólver, o outro saca outro, um vira de costa para o outro, conta até 10, aí conta tantos passos, virou, atirou. Aqueles duelos de faroeste. Porém, observe como foi substituído aí os vocábulos. As armas são substituídas por o controle, joystick é um controle, tá bom? E teclas. Então, a questão, a charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico, ou seja, o efeito de humor, reside em quê? Aceitação imediata da provocação? Houve uma aceitação, mas é isso que causa humor? Não, né, galera? Então, a gente vai por eliminação aqui. Descaracterização do convite é um desafio. Não, houve um convite com caracteres diferentes, mas não se pode dizer que existe uma caracterização ali que ela é única, tá bom? Letra C, sugestão de armas não convencionais. Realmente, como eu falei para vocês, os duelos tradicionais de bang bang do Velho Oeste utilizam revólveres, né? Aí, no caso, controle remoto e teclas são armas não convencionais. Vamos analisar as outras, tá bom? Letra D, deslocamento temporal do comentário lateral. Nada a ver, né? Isso aqui parece uma coisa bem rebuscada. E letra E, o posicionamento relaxado dos personagens. Também, isso não causa efeito de humor. Então, realmente, a nossa resposta aqui correta é a letra C, porque o que torna a coisa engraçada é as armas que eles vão utilizar no duelo, ou seja, um controle e uma tecla de computador. Vamos para a questão 2. Aí uma mais elaborada da Mafalda, né? Temos aí agora uma tira cômica, uma historieta. Então, temos Mafalda e Susanita, que é um personagem muito conhecida da língua espanhola, da tira de Mafalda, que é de Argentina, ya, que tem o espanhol como língua oficial. Então, Susanita disse, me revientan los tipos que pensam que a mulher é inferior. Ou seja, eu me chateio, né? Eu não gosto daquelas pessoas que acham a mulher inferior. E a Mafalda diz, será que, mais que nada, la ve em tarefas domésticas? Ou seja, será que essa questão de a mulher ter valor ou não, ter uma representação para a sociedade, está atrelada às tarefas domésticas? Então, Susanita disse, bueno, es que para isso estamos as mulheres. A fim de contas, uma mulher que não cocina, que não plate, que não lava, não limpa, nem nada quiero de isso, el menos mulher que diablos.
Então a Suzanita diz assim, mas aí é para isso, afinal, nós mulheres estamos nesse mundo. Porque para mim, uma mulher que não passa, que não limpa, que não cozinha, ela é menos mulher que as outras que faz isso. Isso é o pensamento de Suzanita, tá bom? E aí Mafalda questiona, né, que ela é sempre indagadora, ela diz, segundo o Bozo não morrer que tenha cocineira, lavadeira, mucama e demais é pouco morrer. Ou seja, então quer dizer que uma mulher que trabalha fora e que paga uma empregada doméstica para lavar, passar e cozinhar é menos mulher que as outras? Deixou o questionamento. Aí Suzanita diz, um momentito, um rato, né, um tempo. Uma coisa é a mulher e outra é o status. Então, uma crítica profunda, né, galera, nessa tira aí, nessa tirinha. Questão do papel da mulher na sociedade, né, uma questão discutida aí, tem ampla repercussão. Onde uma defende um ponto de vista da mulher mais tradicional, aquela que está mais associada lá ao século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e até XX, né? E outra que defende uma figura da mulher mais contemporânea, daquela mulher que tem mais, que tem a sua autonomia, que tem a sua independência, né? Então se questiona esses papéis aí das mulheres nos diferentes tipos de sociedade. Então vamos lá para a questão. A personagem Suzanita, no último quadro, inventa o vocábulo mulheres, utilizando-se um recurso de formação de palavras existente na língua espanhola. Ou seja, essa palavra mulheres aqui que está destacada, galera, ela inventa, né? Por que inventa? Porque o vocábulo correto é esse aqui, ó, mulheres com S e mulher com Z. O Z, ela utilizou ali um recurso de estilística ali, né? Então, aqui o autor ele vai querendo entender um pouco disso. Então, nessa concepção da personagem, ou seja, da Suzanita, não é da Mafalda. Então, a primeira coisa que você, estudante, deve destacar aqui é que o enunciador ele quer saber o sentido do vocábulo mulheres, né, na concepção da Suzanita e não da Mafalda, tá bom? Então, vamos lá, na concepção da Suzanita, essa questão da mulher, o que é que representa a mulher? A falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas. Ao contrário, a Suzanita, com a sua visão tradicional, ela acha que a mulher mesmo de verdade é aquela que se dedica às tarefas domésticas. Então, isso aqui é falso, porque eu quero de acordo com a concepção da Suzanita. Se fosse da Mafalda, realmente, a Mafalda ela discute essa questão do papel da mulher, que ela é vista como aquela que responsável pelas tarefas domésticas. Mas na questão da Suzanita, não, realmente ela, né, a Suzanita, esse mulheres não é falta de feminilidade, é o contrário. Mulher, ela tem muita feminilidade quando faz isso. Letra B, valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas. Realmente, a Suzanita, ela atribui esse vocábulo mulher àquela mulher que realiza as tarefas domésticas. Então, a gente vai aqui analisar as outras, tá bom? Letra C, inferioridade das mulheres que praticam tarefa doméstica, negativo. Ela até considera bastante. Então, ela não considera uma mulher que pratica atividade, as tarefas domésticas inferior, ao contrário, ela considera até superior, né? D, relevância social das mulheres que possuem empregados para realizar as tarefas domésticas. Não. Quem faz isso é a Mafalda. E a letra E, independência das mulheres que não se prendem, aí já é a visão de Mafalda, né, galera? E nós queremos aqui a visão da Suzanita. Então, nossa resposta correta realmente é a letra B. Na concepção dela, mulher de verdade é aquela que realiza todas as tarefas domésticas. Então é isso, finalizamos aqui mais uma aula. Deixo sempre aberto para vocês que o conhecimento ele se constrói em um processo. Então não é essa videoaula aqui que vai esgotar o campo de pesquisa ou o campo da construção do conhecimento de vocês. Continuem estudando. Hasta la próxima.